Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários, ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será Lockheed Corporation. Se gostar desses temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A companhia Lockheed Corporation foi uma companhia do ramo aeroespacial estadunidense. Foi fundada ao ano de 1926 por Alan Lockheed, sendo fundida com a Martin Marietta ao ano de 1995, fundando a Lockheed Martin. Alan e seu irmão já operavam uma companhia chamada Lockheed Aircraft Manufacturing Company, que é uma companhia semelhante, porém não tem relação nenhuma entre as duas, e ela ficou em atividade durante o período entre os anos de 1912 ao ano de 1920. A história da Lockheed Corporation, ela começa com a companhia de aeronaves anterior, que era administrada por Alan e Malcolm Lockheed, que era a Lockheed Aircraft Manufacturing Company, que ficou em atividade durante o período entre os anos de 1912 ao ano de 1920. A companhia foi responsável pela construção e operação de aeronaves de passageiros, sendo passeios turísticos localizados no estado da Califórnia. A companhia desenvolveu um protótipo para o mercado civil, porém veio à falência por conta do excesso de aeronaves que surgiu no mercado após o final da Primeira Guerra Mundial. E após a falência da companhia, Alan entrou no mercado imobiliário, enquanto Malcolm ele havia formado uma companhia para comercialização de sistemas de freios automotivos. Ao dia 13 de dezembro do ano de 1926, Alan Lockheed, John Northrop, Kenneth Kay e Fred Keller, eles garantiram um financiamento para a formação da Lockheed Aircraft Company. Em Hollywood, a nova companhia utilizou parte da mesma tecnologia originalmente desenvolvida para o modelo S1 para começar o projeto do modelo Vega. Ao ano de 1928, a companhia mudou-se para Burbank, na Califórnia, e ao final do ano reportou vendas superiores à soma de $1 milhão. No período entre os anos de 1926 ao ano de 1928, a companhia foi responsável pela produção de mais de 80 aeronaves, contando com um corpo de funcionários de 300 pessoas. Ao ano seguinte, a companhia conseguiu produzir cerca de 5 aeronaves semanais, e em junho do ano de 1929, o acionista majoritário Fred Keller ele vende 87% da Lockheed Aircraft Company para a Detroit Aircraft Corporation, e no mês de agosto do mesmo ano, Alan Lockheed ele renuncia. Durante o período da Grande Depressão, que arruinou o mercado de aeronaves nos Estados Unidos, levando a Detroit Aircraft Corporation à falência, foi um grupo de investidores liderado pelos irmãos Robert e Cortland Gross e Walter Varney, que compraram a companhia numa liquidação judicial ao ano de 1932. O sindicato comprou a companhia pela soma de $40 mil, ao qual o próprio Alan Lockheed ele planejou fazer uma oferta para recomprar sua companhia por $50 mil, mas ele considerou que seria uma oferta pequena e não seria uma oferta levada a sério. Mal ele sabia que os caras iam comprar ela por $40 mil, né? Mas tudo bem. Não tem como saber, né? Ao ano de 1934, Robert E. Gross foi nomeado presidente da Lockheed Aircraft Corporation, que estava sediada onde hoje é o aeroporto de Burbank, na Califórnia. Seu irmão Cortland S. Gross foi cofundador e executivo e sucedeu seu irmão como presidente após o seu falecimento ao ano de 1961. E a companhia ela foi renomeada para Lockheed Corporation ao ano de 1977. A primeira construção bem sucedida da companhia foi o Vega, né, que foi construído um total de 141 aeronaves. E a sua primeira vez foi com a construção acontecendo ao ano de 1927,
e mais conhecido por seus vários voos inaugurais e recordes batidos, entre os quais por Amelia Earhart, Willie Post e George Hubert Vickings, e que na década de 1930 a Lockheed gastou uma soma de 139.400 dólares para o desenvolvimento do modelo 10 Electra, um pequeno transporte bimotor ao qual a empresa vendeu 40 unidades no primeiro ano de sua produção. Amelia Earhart e seu navegador Fred Newman voaram nele na sua primeira tentativa fracassada de circundar o mundo. Isso acontece ao ano de 1937 e projetos subsequentes como o Lockheed Model 12 Electra Jr. e o Lockheed Model 14 Super Electra, eles expandiram o mercado das aeronaves da Lockheed. O Model 14 Super Electra foi a base para o bombardeiro Hudson, que foi fornecido para a Real Air Force, assim como para a US Army Air Force antes e durante o período que estiveram envolvidos na Segunda Grande Guerra Mundial, e sua principal função era a caça submarina. O modelo 14 Super Electra também foi utilizado pelo exército imperial japonês, ao qual eles foram construídos sob licença da Lockheed. No início da Segunda Grande Guerra, a Lockheed, sob a orientação de Clarence Johnson, era considerado um dos mais conhecidos projetistas de aeronaves norte-americano. Ele atende uma especificação de um interceptador, apresentando o caça P-38 Lightning, ao qual o projeto do bimotor era de lança dupla. O P-38 ele foi o único caça estadunidense em produção durante todo o período em que os Estados Unidos da América esteve envolvido no conflito, desde o ano de 1941, quando a base norte-americana de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, até o dia da vitória no Japão. Isso acontece ao ano de 1945. Foi a principal atividade da aeronave foi o ataque a solo, e até mesmo em combates no céu, podendo ser utilizado como bombardeiro tático, e isso em diversos teatros da guerra em que os Estados Unidos operaram. O P-38 ele foi responsável por abater mais aeronaves japonesas do que qualquer outro tipo das forças aéreas dos Estados Unidos. E particularmente famoso por ser o tipo de aeronave que derrubou o avião do almirante japonês Isoroku Yamamoto. A fábrica da Lockheed Vega, localizada no próximo aeroporto de Burbank, adquirido ao ano de 1940, durante o período do conflito. Todo o perímetro foi camuflado em caso de reconhecimento inimigo e a fábrica foi coberta com uma enorme lona pintada para que acontecesse a representação de um bairro semi-rural repleto de automóveis de borracha. Boa parte da vegetação também do local era falsa, além de edifícios hidrantes posicionados para dar aparência tridimensional, e a vegetação foi criada a partir de telas de galinheiros tratadas com adesivos e cobertas com pena para dar uma certa textura, né? Que podemos dizer que foi um negócio interessante. Também aconteceu isso daí com... acho que foi o ataque às praias da Normandia, que eles criaram toda uma base falsa também. Se não me engano, aconteceu alguma coisa semelhante. A companhia ficou em 10º lugar entre as companhias estadunidenses no valor dos contratos para o esforço de guerra. Ao todo, a Lockheed e sua subsidiária Vega foram responsáveis pela produção de 19.278 aeronaves durante o período da Segunda Grande Guerra, representando 6% da produção de aeronaves na guerra. Com 2.600 Venturas, 2.750 bombardeiros Boeing B-17 Fighting Fortress, construídos sob licença da Boeing, e 2.900 bombardeiros Hudson, além de 9.000 P-38 Lightning. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Lockheed, em cooperação, com a Transworld Airlines, desenvolveu o L-049 Constellation, um avião comercial radical capaz de transportar 43 passageiros entre Nova York e Londres numa velocidade de 480 km por hora em 13 horas.
O Lockheed L-049 Constellation ele entrou em produção e os militares receberam as primeiras unidades produzidas. Posteriormente, com o final da guerra, as companhias aéreas civis receberam suas aeronaves, no que foi previsto como um esforço da modernização da aviação civil. O desenvolvimento dos Constellations estabeleceram novos padrões que transformariam o mercado da aviação civil, com sua assinatura Tri-Tile. Foi o resultado de muitos clientes iniciais não disporem de hangares altos, o que era insuficiente para as caudas convencionais. E a Lockheed ela lançou o modelo Lockheed R6V Constellation de 2 andares, tornando o modelo anterior como obsoleto. Ela tenta fazer a aquisição da Convair ao ano de 1946, porém a venda foi bloqueada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ao ano de 1943, a Lockheed inicia o desenvolvimento de um novo modelo de caça-jato, só que esse daí foi mantido em segredo, que no caso se trata do Lockheed P-80 Shooting Star, tornando o primeiro caça-jato a ser operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, e a sua primeira operação foi emprego na Guerra da Coreia, quando o mesmo abateu um caça Mikoyan Gurevich MiG-15. E começando o desenvolvimento do caça P-80, o trabalho secreto de desenvolvimento do novo caça da Lockheed foi conduzido pela divisão de desenvolvimento avançado que era a Skunk Works, ao qual o nome dessa divisão foi tirada dos quadrinhos All Cap de Lil Abner, e essa organização se torna famosa pela construção de diversas aeronaves de sucesso da Lockheed, incluindo o U-2 no final dos anos de 1950, o SR-71 Blackbird ao ano de 1962 e o caça furtivo F-117 Nighthawk ao ano de 1978. E essa divisão ela frequentemente criava designs de alta qualidade em pouco tempo e às vezes com muitos recursos limitados. Ao ano de 1954, a Lockheed lança o C-30 Hercules, que era uma das mais duráveis aeronaves de transporte, levantando voo pela primeira vez. Esse modelo permanece em produção até a atualidade. 2 anos mais tarde, a companhia recebeu um contrato para o fornecimento do Polaris Submarine Launched Ballistic Missile, sendo seguido por projetos de mísseis nucleares como o Poseidon e o Tridente. Ao ano de 1959, a Lockheed desenvolve o F-104 Starfighter, que seria o primeiro caça a jato a operar em Mach 2, isso a nível mundial. Entrando na década de 1960, a companhia lança a aeronave quadrimotor a jato, que é a C-141 Starfighter. Durante a década de 1960, a Lockheed lançou 2 aeronaves de grande porte, que é a aeronave de transporte militar C-5 Galaxy e a aeronave civil de fuselagem larga L-1011 TriStar. Ambos os projetos encontraram dificuldades tanto em matéria de prazo quanto de orçamento. O C-5 Galaxy foi uma aeronave construída com requisitos iniciais vagos com problemas estruturais, ao qual a Lockheed foi forçada a resolver isso com seus próprios recursos, enquanto o L-1011 TriStar entrou no mercado para competir com a aeronave McDonnell Douglas DC-10, porém devido a atrasos do desenvolvimento do motor Rolls-Royce, fizeram com que ele ficasse defasado em comparação ao DC-10. Projetos como o C-5 Galaxy e o L-1011 TriStar e o programa cancelado para a construção do helicóptero AH-56 Cheyenne para o exército dos Estados Unidos e os complicados contratos de construção naval fizeram com que a Lockheed perdesse grandes somas de dinheiro. Isso acontece durante a década de 1970, que não foi uma década muito boa para a companhia, pois ela entra nessa década já afogada em dívidas e pedindo ao governo dos Estados Unidos uma garantia de empréstimos para evitar a sua falência. A Lockheed argumentou que um resgate do governo seria necessário devido a seu alto valor para a segurança nacional do país. Com isso, o presidente Richard Nixon, ao dia 13 de maio do ano de 1971, ele enviou um projeto de lei intitulado de Lei de Garantia de Empréstimos de Emergência ao Congresso, solicitando uma garantia de empréstimo na soma de 250 milhões de dólares para a Lockheed Corporation e também para o projeto L-1011 TriStar.
A medida do governo para salvar a Lockheed foi debatida no Senado dos Estados Unidos e o seu principal antagonista foi o senador William Proxmire, que era inimigo da Lockheed e de seu presidente Daniel Houghton. A parte do debate no Congresso se desenvolveu sobre quais condições deveriam ser associadas ao resgate, e o senador Alan Cranston exigiu que a administração fosse forçada a renunciar, para não abrir um precedente que recompensasse gastos desnecessários, e outros argumentavam que a empresa deveria ser autorizada a entrar em falência, citando outras companhias, como a Ferrovia Penn Central, que foi entregue ao destino da falência, e o fato do programa Tristar ser uma questão comercial e não militar. Em observações do estudioso naval Thomas Paul Stanton, ele comenta que a oposição ao projeto considerava o início da indústria aeronáutica e aeroespacial americana, e os proponentes responderam alegando que esse projeto de socialização aconteceu muito antes disso. E algumas testemunhas perante ao Congresso desconsideraram a própria noção de livre mercado e livre companhia. O secretário do Tesouro norte-americano Connally, ele apontou para a economia vacilante e as preocupações com o desemprego ao testemunhar que chegou o momento dentro dos Estados Unidos que temos que olhar para as coisas de forma diferente. E a livre iniciativa, ela não é tão livre assim mais. Surgiram dúvidas se deixar a Lockheed seria muito ruim para o mercado devido à diminuição da concorrência, ou se era bom excluir concorrentes ineficientes e a má gestão. Os concorrentes da Lockheed, a McDonnell Douglas e a General Electric, que eram colaboradores no projeto DC-10, se opuseram fortemente ao projeto de lei e temiam que o governo direcionasse contratos para a Lockheed para garantir pagamentos de empréstimos. O almirante Hyman G. Rickover, ele condenou o projeto de lei, dizendo que representava uma nova filosofia onde privatizamos os lucros e socializamos as perdas. E o conselho editorial do New York Times considerou que a administração Nixon estava a violar seus próprios princípios de livre iniciativa ao defender esse empréstimo. Após toda essa confusão no Congresso americano, o vice-presidente Spiro T. Agnew deu o voto necessário para que a medida fosse aceita, entrando em vigência ao dia 9 de agosto do ano de 1971, e essa medida ficou conhecida como empréstimo Lockheed. Mesmo após a sua adoção, surge uma nova controvérsia quando foi criado o Conselho de Garantia de Empréstimos de Emergência, criado pelo Poder Executivo com a finalidade de supervisionar o empréstimo, e se recusou a permitir que o Gabinete de Contabilidade Geral do Congresso examinasse os registros. Com o argumento de que o escritório estava tentando interferir nos processos de tomada de decisão, representando uma espécie de abuso de poder ao intimidar e assediar o conselho, e essa alegação foi viamente negada pelo controlador-geral Elmer B. Statz, e John Connally ele testemunhou devido à suspeita de que a garantia do empréstimo estava em perigo. O editorial do jornal New York Times mais uma vez criticou a situação, citando como mais um argumento contra a propriedade da garantia de empréstimo que o precedente foi estabelecido para outras companhias falidas, que isso não aconteceu. E esse debate por conta das garantias de que a Lockheed sob o empréstimo ressurgiram ao ano de 1975 sobre uma possível ajuda à cidade de Nova York durante a sua crise fiscal. Finalmente, ao ano de 1977, a Lockheed Corporation quita a sua dívida pagando a soma de 1,4 bilhões de dólares. Cerca de 112,23 milhões era só taxa de garantia de empréstimo. E com isso também surge uma mancha no nome da Lockheed, que ficou conhecida como escândalos de suborno da Lockheed. E o que foi o escândalo Lockheed? Foi uma série de subornos e contribuições ilegais feitos por funcionários do alto escalão da companhia, que aconteceram durante o período relacionado entre o final da década de 1950 até o ano de 1975.
Um comitê do Senado dos Estados Unidos, liderado por Frank Church, concluiu que membros do conselho da Lockheed tinham pago para membros do governo dos países aliados para que fossem garantidos contratos no campo da aviação militar, ao qual foi revelado ao ano de 1976 que na negociação estavam envolvidos algo em torno de 22 milhões de dólares em suborno para a comercialização das aeronaves F-104. Entrando mais a fundo no assunto, devemos voltar na época da Lei de Garantia de Empréstimos de Emergência ao ano de 1971, ao qual a Lockheed Corporation ela recebeu 250 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos. Quando ao ano de 1975, após as investigações do Conselho, mostrou que a Lockheed violou suas obrigações ao não informar os pagamentos estrangeiros feitos à companhia. Então, ao dia 14 de outubro do ano de 1977, a companhia, com 24 bancos credores, celebraram um novo contrato de crédito, prevendo uma nova linha de crédito rotativo de algo de em torno de 100 milhões de dólares para substituição do compromisso do governo e foi usado para resgatar 60 milhões de dólares de dívidas diretas da Lockheed, ao qual a aprovação de mais esse contrato de crédito foi ao dia 14 de outubro do mesmo ano. Para o caso alguém ache, nenhuma soma de dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos foi utilizado para salvar a Lockheed. Esse escândalo não só afetou os Estados Unidos, mas também a Alemanha Ocidental, os Países Baixos, a Itália, o Japão e quase levou ao fim da companhia. Começando pela Alemanha Ocidental, o ex-lobista da Lockheed no país, Ernst Hauser, disse aos investigadores do Senado que o ministro da Defesa, Franz Josef Strauss, e seu partido receberam pelo menos 10 milhões de dólares pela compra de 900 aeronaves F-104G Starfighters. Isso acontece ao ano de 1961, ao qual o partido e seu líder negaram as acusações e Franz Strauss processou Hauser por calúnia. Porém, até onde eu encontrei, esse processo não levou a nada. E também é meio estranho, né? Tipo, você tá sendo acusado de uma coisa assim, você processar logo em seguida. Ao mês de setembro do ano de 1976, na fase final das eleições federais na Alemanha Ocidental, a controvérsia foi reaberta quando surgiram perguntas sobre os documentos da Lockheed no Ministério da Defesa, e fontes anônimas também distribuíram vários documentos, aos quais eram falsos à mídia, e de acordo com tais documentos, membros do Bundestag alemão e ao seu Conselho de Defesa, Manfred Wöhner aceitou um convite da Lockheed para visitar as instalações da fábrica nos Estados Unidos, sendo que a viagem teria sido custeada pela Lockheed. No decorrer das investigações, foi descoberto que grande parte dos documentos relacionados à compra dos caças foram destruídas ao ano de 1962 e novamente trouxe à tona uma discussão sobre o paradeiro de tais documentos, resultando na comissão de investigação do Bundestag durante o período de janeiro do ano de 1978 a maio do ano de 1979. E uma investigação dos documentos da Lockheed pelos Estados Unidos revelou que a viagem de Manfred Wöhner foi financiada pelo Bundestag alemão e tinha relação com um voo de teste para o Lockheed S-3 Viking. Apesar dos custos da viagem da secretária de Wöhner e seu regresso para a Alemanha foram custeados pela Lockheed, isso se deve por conta dele ter perdido a sua passagem paga pelo governo alemão para a sua volta, e por esse motivo, como uma cortesia, a Lockheed resolveu pagar por sua volta e pela volta de sua secretária. Na Itália, o escândalo Lockheed envolveu o suborno de políticos democratas cristãos e socialistas para favorecer a compra por parte da Força Aérea Italiana das aeronaves de transporte C-30 Hércules. Tais alegações foram apoiadas pela revista política L'Espresso e tinham como alvos ex-ministros Luigi Ghi e Mario Tanassi, além do ex-primeiro-ministro italiano Mariano Rumor e ao atual presidente Giovanni Leone, o que forçou a renunciar ao seu cargo ao dia 15 de junho do ano de 1978.
No Pacífico, o escândalo Lockheed ele chega no Japão envolvendo a corporação Marubeni e vários membros do alto escalão do círculo político, empresarial e do submundo japonês, o que inclui o ministro das Finanças Eisaku Sato e o chefe do gabinete da Força Aérea Japonesa Minoru Genda, que ao ano de 1957 a Força de Autodefesa Aérea Japonesa desejava comprar o caça Grumman F-11F-1F Super Tiger para a substituição das aeronaves F-86 que já estavam muito tempo em serviço e já eram considerados obsoletos. Porém, por forte lobby da Lockheed junto a figuras chaves do Partido Liberal Democrata, levou à adoção da compra do Lockheed F-104. Além de mais uma figura do submundo japonês, que é Yoshio Kodama, foi contratado como consultor para influenciar as companhias aéreas japonesas pela compra da aeronave Lockheed 10-11 TriStar, ao invés de comprar os McDonnell Douglas DC-10. Ao dia 6 de fevereiro do ano de 1976, o vice-presidente da Lockheed disse ao subcomitê do Senado que a Lockheed havia pago algo aproximadamente de uma soma de 3 milhões de dólares em suborno ao gabinete do primeiro-ministro japonês Kakiei Tanaka. A Lockheed Corporation pagou uma soma de 2,4 bilhões de ienes para vencer o contrato com a administração da companhia aérea All Nippon Airways, na verdade. Com uma soma de 500 milhões de ienes foi recebido pelo primeiro-ministro japonês. Uma soma de 160 milhões de ienes foram recebidos por funcionários da companhia aérea. E 1,7 bilhão de ienes foram recebidos por Yoshio Kodama. Ao dia 30 de outubro do ano de 1972, a All Nippon Airways anuncia a compra de 21 aeronaves Lockheed 10-11 TriStar pela soma de algo aproximado de 5 milhões de dólares por cada unidade. Com a soma total sendo de 105 milhões de dólares na transação, por mais que já tivesse anunciado a compra no caso do McDonnell Douglas DC-10. Ao mês de março do ano de 1986, em protesto contra o escândalo Lockheed, o ator Mitsuyasi Maneno ele joga um avião sobre a casa de Kodama em um ataque kamikaze em Tóquio. O ator morreu e 2 criados ficaram feridos, porém Kodama saiu ileso. O ex-primeiro-ministro japonês Tanaka foi preso ao dia 27 de junho do ano de 1976, sendo libertado em agosto do mesmo ano, sob a fiança de uma soma de 200 milhões. Sendo considerado culpado por um tribunal em Tóquio ao dia 12 de outubro do ano de 1983 por conta de violações na lei de controle cambial do país. Mas inocentado das acusações de suborno e foi condenado a 4 anos de prisão, porém ele permaneceu em liberdade até seu falecimento ao ano de 1993. A comissão do presidente dos Estados Unidos sobre o crime organizado ao ano de 1986 revelou durante o período do ano de 1969 até 1975 que a Lockheed Corporation usou a DIAC Company, que era uma grande operadora de câmbio de Nicholas DIAC, como principal canal para transferências do dinheiro para suborno das autoridades japonesas. Foram transferidos para os escritórios da DIAC em Hong Kong, onde um padre espanhol representando a Lockheed pegou o dinheiro e levou para o Japão. Na Holanda ou Países Baixos, ao mês de dezembro do ano de 1975, descobriu-se que o príncipe Bernard recebeu um suborno de 1,1 milhão de dólares ao início da década de 1960. Isso para garantir que a compra do Lockheed F-104 venceria o Dassault Mirage 5 no contrato de compra para a Força Aérea da Holanda. Serviu mais de 300 conselhos ou comitês empresariais mundo afora e foi elogiado nos Países Baixos pelos seus esforços para promover o bem-estar econômico do país. O primeiro-ministro Jupp Dan Yui ordenou que fosse aberto um inquérito sobre tal caso, porém o príncipe se recusou a responder, afirmando que estava acima de tais coisas. O resultado do inquérito levaram a uma crise constitucional, ao qual a rainha Juliana ameaçou abdicar se Bernard fosse processado, e Bernard foi poupado, mas teve que renunciar a cargos e foi proibido de usar seus uniformes militares novamente. O príncipe Bernard sempre negou tais acusações, mas após a morte
ao dia 1º de dezembro do ano de 2004, foram publicadas entrevistas mostrando que ele admitiu ter recebido dinheiro. Em suas palavras, ele disse: aceitei que a palavra da Lockheed seja gravada na minha lápide. Correspondências desclassificadas entre Kingdom Gould Jr. e Henry Kissinger mostraram que Kissinger foi informado dos subornos ao ano de 1975. O escândalo também foi revelado na Arábia Saudita durante o período do ano de 1970 ao ano de 1975, envolvendo o comerciante de armas bilionário Adnan Khashoggi, ao qual receberá algo em torno de 106 milhões de dólares em comissões. Suas comissões começaram com 2,5%, porém foram subidos até 15%, mas isso era porque ele acabou por se tornar o braço direito da Lockheed na Arábia Saudita, ao qual Adnan não fornecia apenas uma entrada, mas também uma estratégia e consultoria. De acordo com Max Hazel, então vice-presidente de marketing da Lockheed, o presidente do conselho da Lockheed, Daniel Houghton, e o vice-presidente Carl Koshian, eles renunciam seus cargos ao dia 13 de fevereiro do ano de 1976, e o escândalo também desenvolveu um papel na formulação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, ao qual o presidente Jimmy Carter sancionou ao dia 19 de dezembro do ano de 1976, e ao ano seguinte se tornou ilegal o suborno de funcionários do governo estrangeiro por entidades norte-americanas. Quer dizer, só depois desse problema que a Lockheed trouxe que foi colocado como ilegal subornar os outros, mas tudo bem. Mas de acordo com palavras de Ben Rich, que era o diretor da Skunk Works da Lockheed, os executivos da Lockheed admitiram ter pago milhões em subornos ao longo de mais de uma década aos holandeses, a importantes políticos japoneses e da Alemanha Ocidental, e a funcionários e generais italianos, além de outras figuras do alto escalão de Hong Kong para a Arábia Saudita. E também para comprarem nossos aviões, Kelly, se referindo a Clarence Kelly Johnson, o primeiro líder da equipe Skunk Works, ficou tão enojado com essas revelações que quase desistiu, embora a alta administração da Lockheed implicada no escândalo teria renunciado em desgraça. Durante o final da década de 1980, o especialista em aquisição alavancadas Harold Simmons conduziu uma tentativa de aquisição amplamente divulgada, porém mal sucedida, da Lockheed Corporation, ao qual a aquisição gradual de quase 20% de suas ações. A Lockheed era realmente atraente para Simmons, porque um dos seus principais investidores era o sistema de aposentadoria dos funcionários públicos da Califórnia. O fundo de pensão de Simmons na Lockheed, resultando em um plano de pensão superfinanciado por mais de 1,4 bilhão de dólares. Analistas disseram que ele poderia querer liquidar o plano e pagamentos dos fundos excedentes aos acionistas, incluindo ele próprio. Citando a má gestão do presidente Daniel M. Telep, Simon manifestou o direito de substituir o seu conselho por uma placa de sua escolha, já que era o maior investidor da companhia. E as nomeações para o conselho incluíam o ex-senador do Texas, John Tower, e o ex-presidente do Comitê dos Serviços Armados, o almirante Elmo Zuwalt, e o ex-chefe de operações navais. E Simmons começou a acumular ações da Lockheed no início do ano de 1989, quando cortes profundos do Pentágono no orçamento da defesa norte-americana derrubou assim o preço das ações dos empreiteiros militares. E os analistas não acreditaram que ele teria a tentativa, sim, ele não ia fazer a tentativa de aquisição, mas já também estavam na época buscando o controle do Golfo da Geórgia. Ainda na década de 1990, com a fusão entre a Lockheed Corporation e a Martin Marietta, ao mês de março do ano de 94,
As companhias anunciaram a fusão planejada em 10 bilhões de dólares ao dia 30 de agosto do ano de 94, onde suas sedes seriam combinadas na sede da Martin Marietta em North Bethesda, Maryland. O negócio foi finalizado ao dia 15 de março do ano de 1995, quando acionistas das duas companhias não contratados pela nova companhia à base L3 Communication, que era uma empreiteira da defesa de porte médio. A Lockheed Martin também mais tarde desmembrou a companhia de materiais Martin Marietta Materiais. Os executivos da companhia receberam grandes bônus diretamente do governo como resultado da fusão. Norman R. Agustini, CEO da Martin Marietta, recebeu 8,2 milhões de dólares de bônus. E assim, ambas as companhias contribuíram com produtos para o novo portfólio, com os produtos da Lockheed incluindo o míssil Trident, as aeronaves de patrulha marítima P-3 Orion, as aeronaves de reconhecimento U-2 SR-71 e os caças F-117 Nighthawk e F-16 Fighting Falcon, além do F-22 Raptor. Aeronaves de transporte como C-30 Hércules, A-4R Fighting Hawk e o satélite DSCS-3. E os produtos que a Martin Marietta trouxeram para o portfólio foram os foguetes Titan, Sandia, a National Laboratories, a Space Shuttle External Tank, o Viking 1 e 2, o Transfer Orbit Station, além de vários modelos de satélite. E é isso, amigos. Após sempre ter uma certa queda pelo Lockheed L-188 Electra da companhia, ao qual nós já citamos em vídeos da Sadia, Serviços Aéreos, da Varig, iremos citar também no vídeo da VASP, entre outras companhias. Eu resolvi trazer um vídeo com a história da Lockheed Corporation, porque eu me interessei por ela. E com isso eu brindo os amigos com esse roteiro que demorou muito para ser feito. Afinal de contas, as informações sobre a Lockheed tem muita coisa que é desencontrada, que a gente tem que refinar as informações para trazer um roteiro bom. E é isso, meus amigos. Gostaram de conhecer sobre a história da Lockheed? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que não foi lido direito? Não gostou de alguma coisa? Não gostou do jeito que o roteiro foi escrito? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão. E tchau.